São 9h51. Há 2 semanas para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2022, a Receita Federal ainda aguarda receber quase 12 milhões de declarações. Prazo final para enviar o documento sem multa era 29 de abril, mas a Receita, a gente lembra, ampliou esse prazo para 31 de maio. Por isso, essas 2 semaninhas. Para esclarecer algumas dúvidas que sempre surgem nessa reta final do prazo, a gente conversa com o professor de Planejamento Tributário do IBMEC-PH, o Antônio Paulo Machado. Olá. Tudo bem, Antônio? Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Professor, vamos lá. Reta final dessa declaração do prazo para entregar o documento à Receita. Até pela experiência do senhor, quais são as maiores dificuldades que as pessoas encontram e que elas precisam se atentar justamente para não chegar no dia 31 e ficar naquele desespero para enviar a declaração? Perfeito. Então, as maiores dificuldades é em relação às informações, os documentos, né? Então, as pessoas têm que separar a documentação o mais rápido possível. O ideal é estar com toda a documentação separada para conseguir iniciar e terminar a declaração, para não ficar nenhum ponto, né, nenhum gap, nenhuma falta. Então, o meu conselho é: acesse as plataformas das instituições financeiras, dos bancos, baixem os informes de rendimento, provavelmente já recebeu os informes de rendimento das empresas, separe, né, os recibos de médicos, de escolas, para que você consiga de fato fazer a declaração toda, né? Já que se você perder esse prazo, você fica sujeito à multa. Exatamente. Agora, há quem não separou, né? Vamos contar com isso, professor. Olha, não separou, né? Aquela nota fiscal lá da clínica de estética que foi o dentista, né? Algum serviço prestado ali, não separou nada disso. Não deixe de fazer, não é isso? Como é que faz? Isso. Deixa uma pendência? Como é que funciona, professor? Então, o ideal é não deixar de fazer. Principalmente porque a Receita Federal, ela faz as revisões, né? As revisões eletrônicas. Se você deixar de informar um rendimento, por exemplo, você vai cair em malha fiscal e a Receita vai ficar aguardando a regularização. Se você não regularizar, aí sim você pode sofrer aí um processo fiscal, né? Uma autuação fiscal. Para os recibos, né, Luciano, como você colocou, isso se você deixar de declarar, quem sai punido por essa falta de declaração é o próprio contribuinte, porque esses gastos médicos, eles são dedutíveis na apuração do imposto de renda. Se eu não me informo, eu vou ter que pagar mais imposto de renda, né? Ou seja, você deixa de utilizar esse benefício. Então, o ideal é realmente correr atrás nesses últimos dias para conseguir toda a documentação e fazer a sua declaração de forma completa. Professor, tem um ouvinte perguntando aqui sobre declaração de depósitos na poupança. A gente sabe que poupança não é tributada, coisa e tal, mas tem que ser declarada, não tem? Então, a poupança, apesar de não ser declarada, ela precisa ser informada. Isso é um rendimento isento que precisa ser declarado na declaração de imposto de renda, principalmente porque sem ser muito técnico, o imposto de renda ele incide sobre o acréscimo patrimonial da pessoa. Se eu tenho uma evolução patrimonial, ou seja, se de um ano para o outro eu tive um crescimento muito grande do meu patrimônio, e não informo a origem desse crescimento, eu posso ser, né, questionado pela Receita Federal a explicar o motivo do crescimento sem um lastro de renda. E esse lastro de renda vem justamente dos rendimentos de aplicação financeira, as minhas remunerações por trabalho. Então, é importante declarar todas as suas rendas.
por mais que aquela renda seja isenta. Professor, só mais uma dúvida aqui de ouvinte, antes de voltar aqui para a Luciana, uma dúvida até interessante mesmo. A ouvinte, na verdade, perguntando sobre a questão de carro, porque ela lembra aqui que os carros sofreram uma grande valorização recentemente. Naquele campo que você coloca lá, o valor em dezembro de 2021, ela atualiza este valor, já que os carros estão valorizados, ou não? Ela repete o valor lá de 2020? Repete o valor de 2020. A gente não tem a possibilidade de valorizar o nosso patrimônio. Desde 1995 eu não tenho mais a oportunidade de fazer isso. Então ela simplesmente repete o valor informado de 2020. Com esse crescimento, né, com a venda do carro, de fato existe a possibilidade de ter aí uma tributação por essa valorização dos veículos. E a pergunta aqui da nossa ouvinte Geralda é a seguinte: transferência de titularidade de veículos e imóveis. No caso dela, foi para o nome dela, professor, um veículo e um imóvel no fim do ano passado. Como ela deve proceder? Ela deve comunicar, informar? Como é que funciona? Sim, ela precisa informar tanto o veículo quanto o imóvel. Lá na declaração de imposto de renda tem uma ficha, que é a ficha que trata de bens e direitos. Lá nessa ficha ela declara tanto o veículo adquirido quanto o imóvel. Ela tem que ter em mãos o CPF de quem que ela adquiriu, tanto o veículo quanto o imóveis, e fazer uma declaração, né, uma descrição detalhada do carro e do imóvel. Perfeito, então. Professor, teve, para a gente finalizar, alguma novidade mesmo nessa questão da declaração, alguma mudança que seja importante que o nosso ouvinte fique atento neste momento aí de preencher o formulário, algo que o senhor destaque? Então, houve poucas mudanças esse ano na questão da declaração de imposto de renda. Acredito que ela ficou até mais intuitiva, mais simples, né? A gente estava falando agora dessa ficha de bens e direitos. Essa ficha agora, ela é separada por grupo, tipos de bens e direitos, bens imóveis, bens móveis, participações societárias. Então isso ficou mais simples para o contribuinte. Eu acho que a grande novidade para a declaração é a possibilidade de você receber a sua restituição ou fazer o pagamento do tributo via Pix. Lembrando que para ter a restituição via Pix, a minha chave, né, do Pix tem que ser o meu CPF. Acho que essa é a grande novidade desse ano para a declaração de imposto de renda. Perfeito, são 9h59, a gente conversou aqui na Band News FM com o Antônio Paulo Machado, ele que é professor de planejamento tributário do IBMEC, tirando algumas dúvidas aí sobre a declaração do imposto de renda, faltando 2 semaninhas para o fim deste prazo. Professor, muito obrigado pelo tempo e pela ajuda. Estou à disposição, muito obrigado a vocês. Obrigada, bom dia, professor.